amigos, sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal, mais um vlog do Veda. Hoje é dia 27/4, que no caso é abril. Terça-feira, estou começando esse vlog exatamente no mesmo lugar em que eu terminei o último, pra eu não me esquecer e não for começar ele só amanhã, porque eu esqueci. Então, já vou começar aqui agora, nesse momento, pra produzir o conteúdo direitinho aqui. E aí vou começar falando sobre leituras, que eu falei, deixei o gancho lá no último vlog, no final dele, falando que eu ia falar sobre leituras aqui. Vou falar sobre leituras aqui. Então, estou lendo Um Homem Bom, É Difícil de Encontrar Outras Histórias. Finalmente, tô na página 125. Hoje eu queria terminar ele hoje, porque falta tipo metade, e ele é rápido de ler, apesar de ser muito esquisito. Se alguém já leu esse livro, me conta aí nos comentários, porque eu tô achando ele muito estranho. Mas eu vou acabar de ler, porque ele não tá ruim, mas ele tá estranho. Então, assim, eu tô intercalando ele com outro que eu tô lendo, que é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Maravilhosa. Inclusive... Ah, não, calma. Vamos por etapas. Estou na página 102 e com ele eu comecei um novo projeto aí, coisa que é fazer fichas de leitura, tipo a Dona Tamires do Resenha dos Sonhos, porque eu assisti o vídeo dela, onde ela faz. Aí no vídeo ela explica direitinho como é que ela faz, o que ela escreve e tal, e eu peguei como inspiração porque eu quero ver se me ajuda. A minha memória costuma funcionar bem a respeito de eu me lembrar das histórias que eu leio, eu consigo me lembrar durante muito tempo depois de eu ter lido, só que muitas vezes eu esqueço pequenos detalhes. Por exemplo, eu costumo esquecer muitos nomes dos personagens e alguns detalhes a respeito, e também o que eu achei na hora que eu tava lendo a respeito de tal coisa, e aí eu tô usando pra isso. Então, por enquanto, eu mostrei mais ou menos, eu mostrei eu fazendo no último vlog. Por enquanto eu não escrevi nada ainda, eu vou escrever hoje, mas eu tô curtindo muito essa leitura, eu tô muito animada porque são 2 livros, né, esse e A Parábola dos Talentos, e aí como eu já comprei o segundo, eu quero ler esse e ler o segundo assim que eu terminar esse. Eu tô gostando demais, cara, tá tipo uma ficção científica, só que e meio... Eu acho que é distopia o gênero, só que eu não tô conseguindo achar ainda muito a parte da distopia. Eu espero que explique mais pra frente. Por enquanto tá falando bastante sobre política e religião, então isso são assuntos que me interessam muito. E tá falando sobre uma comunidade que vive meio que cercada, vive assim, separada, porque o mundo, a terra em que eles vivem, que é de 2024, 2025, ou seja, só daqui 3 anos, e isso me deixou um pouquinho agoniada de pensar, meu Deus, será que nos transformaremos em algo tipo assim? Porque já estamos em 2021 e o mundo tá um caos, meu Deus do céu. E aí, nessa terra, a violência é extrema. Tipo, tudo é muito violento, as pessoas estão muito violentas e tem várias catástrofes acontecendo no mundo. Tipo, tem doenças matando um monte de gente e a população tá extremamente pobre. Eles quase não têm água também, só chove a cada, tipo, 6, 7 anos. E eles têm que pagar pela água, eles têm que pagar por segurança. Se acontece um crime e aí pra chamar a polícia, eles têm que pagar. Só pra, tipo, chamar a polícia, e na maioria dos casos não vira nada. Então tá me interessando bastante. Os temas aqui estão assim, ó, topzera. Eu tô curtindo demais. Eu tenho certeza que vai virar um dos favoritos da minha vida, provavelmente. E aí, falando sobre Octavia, eu vi ontem que a Morro Branco já meio que anunciou aí a pré-venda, parece que já tá em pré-venda, o 3º livro da outra série dela, que chama Xenogênese, se eu não estou enganada, que já tem 2 livros lançados aqui, que é Despertar e Ritos de Passagem, e agora tá lançando o 3º, que chama Imago, então eu fiquei muito feliz dessa outra série aí, já tá prontinha, parece que são só 3 livros mesmo. Então depois que eu ler essa duologia, com certeza eu vou pegar essa outra trilogia aí pra ler também. Então essas são as 2 leituras que eu estou fazendo, que eu pretendo fazer hoje. Eu quero muito acabar esse e ler bastante desse, porque tá uma delícia, e aí eu tô tentando intercalar. Por exemplo, hoje eu não li nada ainda, então agora eu quero ler um conto daqui, aí eu leio um pouco daqui. Aí eu leio um conto, leio um pouco. Que aí eu consigo dar andamento nessa leitura esquisita aqui. Cá estou eu quase no mesmo lugar, eu acho, de mais cedo, quando eu comecei esse vlog. Mas agora já são umas 3 horas da tarde e eu tenho muita coisa pra fazer ainda, estou enrolando. Mas eu queria ter uma conversa sobre leituras, porque assim... Eu já falei, né, que eu tô lendo. E aí eu acho que desde quando eu falei aqui, eu acho que eu li mais um conto daqui. Então cheguei na página 157. Já passei da metade. Vou terminar o livro, até porque eu quero ter uma percepção clara a respeito dele. Talvez até gravar um vídeo só sobre ele. Mas eu tô achando estranho porque é um livro que foi escrito e que as histórias se passam durante mais ou menos a época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Então, da época em que os Estados Unidos estavam em guerra com ele mesmo e assim, né, sul e norte e várias tretas ali no meio,
que aconteceram na história. E aí naquela época tinha muito mais preconceito, muito mais racismo. Só que, e assim, várias coisas eram permitidas por lei, várias outras coisas não eram permitidas. E por que eu tô falando disso? Porque nesse livro, no começo dele, e nos prefácios que eu li até aqui atrás, e assim, durante várias partes dele, tem autoras negras muito conhecidas e aclamadas, como a Toni Morrison, e a outra, eu não consigo me lembrar o nome dela, mas elas falam bem da Flannery O'Connor, falam bem das histórias dela, e elas falam que ela fazia algo que era tipo assim, ela falava da real vida do negro dos Estados Unidos naquela época e como que era a vida e assim, e que nessas histórias aqui a autora meio que deixa os personagens negros de lado, quase eles não aparecem, e quando aparecem é com aquele olhar de racismo, pra ressaltar o quanto as pessoas brancas, tipo, como era o estereótipo daquela época, e eu acho que até pra falar mal, só que eu tô confusa, eu tô ficando incomodada, então eu não sei até onde é válido, porque assim, pelo que eu entendi dos textos que eu li aqui dessas autoras falando sobre a autora desse livro, elas estavam falando bem dela e falando que era, tipo, importante. Porque, vou até ler essa partezinha que fala aqui, que foi a Toni Morrison que escreveu. Flannery O'Connor mostra de forma honesta e profundamente sensível sua compreensão do estrangeiro, do excluído do outro. Que aí, pelo que eu entendi, é que assim, seria a Flannery O'Connor falando sobre talvez como ela se sentia em relação a esse outro, que eram as pessoas negras dos Estados Unidos daquela época. Mas eu não tô vendo sentido, porque assim, uma coisa são autores negros ou autores brancos até falar do racismo daquela época, tipo lá dos Estados Unidos, autores estadunidenses que viveram naquela época, escrever sobre como eram as coisas naquela época. Um ponto. Outro ponto, autores estadunidenses, negros ou brancos de hoje, assim, mais contemporâneos, falando sobre como era a vida naquela época. Outro ponto, de história no caso. Outro ponto são autores dessa ou daquela época, que não são autores negros, criando histórias que têm racismo, histórias preconceituosas, como, por exemplo, Lovecraft. Outro ponto. Aí, esse ponto aqui, dessas histórias, eu não consigo encaixar em nenhum desses pontos. Então, eu tô confusa e eu não tô vendo sentido nem nas histórias, porque pra mim estão sendo histórias, assim, que você lê e que nem são histórias divertidas, não são histórias de você passar o tempo lendo uma boa história ficcional e nem lendo uma boa história que não é ficcional. E que não tô vendo sentido nenhum nessa leitura. Poderia abandonar o livro aqui. Então, o que eu vou fazer? Pra eu decidir ou não se eu abandono esse livro, o que eu faço dele. Eu não sei se deu pra entender nenhum dos pontos que eu levantei aqui, mas eu tentei. Porque, por exemplo, essa última história que eu li se chamava O Negro Artificial. Começou contando de um senhor de idade e do neto dele que viviam, tipo, numa fazendinha, os dois brancos, lá dos Estados Unidos, beleza. Aí, eles falam que queriam passear na cidade. O senhor, o avô e o neto, no caso, queriam passear na cidade. Beleza. Aí vai e ela descreve um pouco da vida dele, fala que a filha desse senhor morreu, que no caso era a mãe da criança, morreu. E aí que ficou só os dois juntos ali. Beleza. Aí eles vão pra cidade passear no tipo, trem lá, esqueci se é um trem, se era um, sei lá o quê. Vamos supor que era um trem que tava indo, né, lá da casa deles pra cidade. Quando eles estão lá, sentados nos lugares deles, entra no trem um homem e duas mulheres negras. E aí o senhor, o avô, no caso, fala pro menino, você sabe quem que são? O que é esse homem? Aí o menino fala assim, um homem gordo? Aí o avô fala assim, não, mas de que tipo que ele é? Aí ele fala assim, o menino fala, um homem velho. Aí o avô fala assim, não, tipo assim, não é disso que eu estou falando. Ele é um negro, você queria conhecer um negro? Ele é um negro. Aí eu fiquei assim, qual é o sentido disso? E aí beleza, né? Aí naquela época era assim, realmente, as coisas. Tô entendendo. Aí depois disso, eles pegam e chegam na cidade. Aí eles chegam na cidade e eles ficam perdidos na cidade e ficam contando deles perdidos na cidade. E
É isso. E aí eles vão e veem umas pessoas negras lá na periferia da cidade. E o menino fica, tipo, encantado, achando. Ele vê uma mulher negra lá, ele acha ela muito bonita e quer ficar conversando com ela. O avô não deixa, fica bravo com ele. Aí ele e o menino ficam meio desentendidos. Aí eles meio que arrumam uma confusãozinha ali. E pegam o trem de volta e volta pra casa. E é isso a história. E todas as histórias são sem noção, assim. E quando eu tô dizendo sem noção, eu não tô dizendo que elas são, por exemplo, mal escritas. Eu não tô dizendo que é uma história horrível. Eu só tô dizendo que não faz sentido nenhum. Dá pra entender? Eu não sei se eu já li um livro assim na minha vida, que não faz sentido. Porque tem livros estranhos, tem histórias estranhas. Eu gosto de histórias estranhas, eu gosto de histórias esquisitas. Eu gosto de histórias que talvez não seguem uma linha, um tempo linear aí, não segue, sabe? Eu gosto de histórias estranhas, livros esquisitos, coisas diferentes. Mas isso aqui tá sendo diferente de um jeito que eu não tô vendo sentido. Então eu tô me perguntando por que eu tô lendo e qual que é o sentido desse livro. E por que essa mulher era considerada uma boa escritora? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero perder o meu dia, porque já são 4 horas da tarde e eu fiz algumas coisas até agora, mas eu ainda tenho que fazer várias outras coisas antes do dia acabar. Então, o que eu vou fazer agora pra eu ficar felizinha? Eu vou me propor a terminar O Fim da Infância, que é a primeira leitura coletiva do Clube do Livro, aqui do canal. Porque faltam umas 100 páginas e aí eu consigo ler de boa essas 100 páginas hoje, porque a leitura desse livro é super fluida e eu tô amando essa história. Então, eu vou me propor a hoje terminar esse livro. Se eu terminar ele e sobrar tempo de ler outra coisa, talvez eu leia mais um conto daqui pra ir terminando esse negócio aqui esquisito. E aí, depois que eu terminar O Fim da Infância, eu vou me propor a ler exclusivamente até terminar A Parábola do Semeador, porque também é outra delicinha, assim, Octavia, rainha, dona do meu coração. Então, 2 livros amorzinhos, leituras felizes, coisas felizes, Júlia feliz. Aí, livro esquisito, Júlia confusa. Então, eu só vou terminar esse livro porque eu não quero eu não quero sentir que eu desperdicei meu tempo lendo um pedaço dele, não lendo ele inteiro. E eu quero ter propriedade pra falar a respeito dele. E eu quero ler ele inteiro pra ver se eu realmente não vou gostar de nada aqui, vou achar tudo esquisito e se eu vou me desfazer dele. Então, vai ser isso que vocês vão acompanhar aí no dia de hoje. E também eu completei bastante a ficha de leitura. O que eu fiz de A Parábola do Semeador? Eu fiz um resuminho sobre o ano de 2000... Ah, não quero dar spoiler. Sobre 2024, que é a primeira parte, uma das divisões desse livro. Aí depois que eu terminar de ler a parte de 2025, que eu tô quase acabando, eu vou fazer um resuminho. E aí aqui do outro lado eu vou fazer resumo das outras 2 partes, que é 2026 e 2027. E aí, se eu achar que precisa, eu peguei mais um papel, peguei o que seria o tamanho de uma ficha normal e dobrei no meio. E aí, se eu achar que precisa, pra, sei lá, posteridade, eu vou usar esse papelzinho pra fazer outra mini ficha e escrever só sobre os personagens da história ou algo assim. E aí depois isso aqui vai ficar dentro do livro. E aí agora eu vou fazer outras coisas que eu tenho que fazer pra esparecer minha cabeça desse livro esquisito. Bom, vou tentar começar esse take aqui. Hoje é o quê? Quarta-feira, dia 28 de abril. Agora são 9h45 da manhã e aí estou começando esse take do vlog de hoje pra dizer que o canal chegou a 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Gente, 1.000 pessoas inscritas no meu canal atualmente. Porque assim, não tô sabendo lidar. E além de não estar sabendo lidar, outra coisa, eu ainda não tô querendo comemorar muito assim, porque eu não sei se nossos passarinhos hoje estão fazendo a festa, né? Vocês estão escutando? Gente, eles são muito afetados. Eles estão felizes também, porque o canal chegou em 1.000 inscritos. Mas enfim, espero que esteja dando pra vocês me escutarem aí, além do barulho dos passarinhos. Eu vou tentar dar uma conversada aqui. O canal chegou em 1.000 inscritos, só que como que é o fluxo de inscritos do canal? E assim, que eu saiba, o fluxo
de inscritos e do YouTube e do Instagram não costuma ser algo contínuo. Costuma ser assim, 10 pessoas se inscreveram hoje, mais 8 se desinscreveram. E aí vai mais ou menos assim todos os dias. Não tô falando que seja esse número exato, mas vocês entendem? Não é algo contínuo. Tanto pelo menos no meu Instagram e no meu YouTube, de todo mundo que eu conheço que tem canal no YouTube, que tem Instagram, assim, tipo... Fica subindo e descendo, e aí vai sobrando uns a mais, e aí vai aumentando o número de inscritos definitivamente. Então, por exemplo, agora, quando eu comecei a gravar esse take, tava em 1.002 inscritos. Então, eu gosto de esperar passar um pouco, por exemplo, chegar em, sei lá, pelo menos 1.010, alguma coisa assim, pra eu realmente comemorar e, tipo, postar lá no Instagram e postar vídeo aqui que eu tô falando sobre, porque senão eu posto e aí cai pra menos de 1.000 e aí eu fico com cara de palhaça. Mas então, gente, tipo, é real, né? 1.000 inscritos, não tinha chegado em 1.000 inscritos antes. Mesmo que caia, chegou em 1.000 inscritos agora. Então quer dizer que, assim, 1.000 pessoas inscritas ao mesmo tempo, durante o mesmo período de tempo no meu canal. Por quê? Por quê? Essas 1.000 pessoas... Assim, eu sei que não são as 1.000 pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, por exemplo. Nunca todo mundo assiste, mas... O quê? Como assim? Por quê? Cadê? Como? Onde? Quando? É aquela coisa, eu pelo menos, eu criei o canal, já falei isso várias vezes, como um hobby, como um sonho, algo que eu sempre tive vontade de fazer, ter esse espaço aqui pra compartilhar minhas leituras e pra conversar com outras pessoas que também gostam de livros, assim como eu gosto, ou com pessoas que talvez nem tenham os mesmos gostos literários que eu, mas gostam de conversar, sabe? Ai, gente, não sei explicar direito, agora eu não vou conseguir, mas assim... propósitos aí de eu ter criado o canal. E é lógico que eu sempre sonhei em conseguir atingir muitas pessoas e, assim, alcançar muitas pessoas com este canal aqui, com esse veículo de comunicação. E só que, assim, eu não sei, dá pra ver, né? Tô meio assim... Porque... lógico que eu tenho sonho do canal, que nem agora chegou em 1.000 inscritos, aí é lógico que eu tenho sonho de chegar em 10.000 inscritos e continuar crescendo. Eu não sei, primeiro eu tenho que falar aqui que eu não sei até onde eu vou conseguir estender esse papo, porque o meu celular tá lá com os problemas de memória dele, então talvez não dê pra eu gravar muita coisa aqui. Mas o principal que eu quero dizer é, obviamente, agradecer todo mundo que tá inscrito aqui no canal, todo mundo que acompanha, todo mundo que, sei lá, acredita nesse trabalho que eu faço aqui na internet. Eu me sinto muito recompensada por isso. E é lógico que, assim, a gente quer números, a gente quer, que nem eu disse, eu sonho em alcançar muitas pessoas por meio da literatura, por meio desse veículo aqui, inspirar mais e mais pessoas a ler, a, assim, desbravar mundos literários, a permitir que a leitura mude a vida dessas pessoas, assim como mudou a minha vida. Mas além, e acho que acima da questão dos números, é a questão de... E aí, assim, vamos ver se eu consigo passar essa mensagem. É a questão do engajamento. E aí, por quê? Não é que eu queira ter um canal super engajado pra ele, sei lá, fazer sucesso e... sei lá, não é essa a questão. A questão do engajamento que eu falo é que, assim, além desse engajamento de, tipo, vocês me ajudarem quando eu peço, curte o vídeo, deixa um comentário pra ajudar no engajamento, porque aí, esse tipo de engajamento que eu peço e que eu tô falando aqui... é o tipo que o YouTube vê e que o YouTube fica tipo assim, nossa, esse canal é relevante, vou mostrar ele pra mais pessoas e tal. Além desse engajamento que é massa, eu falo do engajamento de tipo, eu fazer amigos por aqui, o tanto de gente que tem aqui do canal, que veio por meio daqui, que tipo, me conheceu aqui por meio do canal aqui no YouTube, e foi, por exemplo, pro meu Instagram, ou pro grupo no WhatsApp, pros grupos, porque tem 2 grupos, tem um de clube da leitura, e tem o grupo que a gente só fica conversando sobre a vida e sobre leituras, e assim, eu sinto que nós somos todos amigos, e é algo maravilhoso, e assim, esse tipo de engajamento que eu falo, que aquece o meu coração e que me deixa, assim, super realizada e pensando, meu Deus, não importa se meu canal tem 10.000, 100.000, 1.000 inscritos, o que importa é que pessoas estão se conhecendo, pessoas estão fazendo amizade, mesmo que virtualmente, e conversando sobre leituras e sentindo, assim, que tem um espaço aqui de acolhimento pra gente, sabe? Ai, gente, eu não sei explicar, eu fico assim, ó, ai, eu sonhadora, Júlia sonhadora.
Mas tá dando pra entender o meu raciocínio? Eu não sei explicar. Eu sou meio ruim, assim, quando eu fico nervosa. Eu não consigo explicar muito bem as coisas, mas esse é um nervosismo bom. No final, o que eu tenho a dizer é... tentando resumir aqui a história. Muito obrigada, assim, de coração. E quando eu falo muito obrigada, não é muito obrigada, tipo, quando alguém te... Ai, parabéns. Ah, obrigada. Sabe aqueles obrigados automáticos? Não é um obrigado automático, é um obrigado, tipo assim, muito obrigada mesmo. Porque o canal faz eu me sentir muito útil. Porque eu tô... Essa pandemia, eu não sei você aí, mas essa pandemia pegou forte aqui, bateu forte na questão de saúde mental aqui da Dona Júlia. E assim, ter esse canal aqui, gente, me faz um bem que vocês não entendem. E principalmente esse negócio da gente conversar, da gente estar sempre conversando e sabe? Me faz um bem, assim, que eu não sei explicar e me ajuda demais. Quando eu fico sabendo, quando vocês me falam que eu ajudo vocês também, ou ajudo a passar o tempo, ajudo a, sabe? Abstrair um pouco a mente de tanta coisa ruim que tá acontecendo no mundo e no Brasil. Ou assim, de fazer companhia e falar que eu faço companhia pra vocês. Ou quando vocês me falam que eu influenciei positivamente vocês a ler tal livro, que eu tô dando vontade de vocês pegar tal livro e ler. E assim, parar de ter medo de ler os clássicos, por exemplo. Gente, nem sei, tá? Nem sei o que falar. Eu só quero agradecer de verdade mesmo. Muito, muito obrigada a todo mundo que tá inscrito aqui no canal. Eu sei que não tá todo mundo vendo, mas deu pra entender, eu acho, né? Muito obrigada por essa companhia aqui. E assim... É isso, sabe? O que eu puder fazer aí por vocês aí que estão aí assistindo, o que eu puder fazer aqui no canal, eu tô fazendo. Então, assim, não sei, eu gosto de comemorar, né? Toda vez que tava chegando em centenas, eu comemorava de algum jeito aqui no canal. Eu ainda não tenho condições de fazer, por exemplo, um sorteio de livros, que eu sei que é algo que as pessoas gostam muito. Mas se tiver algum vídeo que eu ainda não gravei e postei nesse Veda, porque eu acho que todas as minhas ideias se foram nesse Veda, e que vocês querem ver aqui no canal, me deixem nos comentários que eu gravo como comemoração de 1000 inscritos, tá? Então fala o que você quiser aí nos comentários, me deixa dica de vídeo aí que você gostaria de ver. Por enquanto, o que terá de comemoração de 1000 inscritos será o próprio Veda, que será, tipo, o primeiro vídeo, o primeiro Veda do canal, que vai ser uma espécie aí, né, de comemoração de 1000 inscritos. E hoje deve sair no canal um unboxing, se der tudo certo, de livrinhos que estão aqui na minha frente. Que eu não sei se eu mostro eles ou não nesse... Não vou mostrar não, vou fazer suspense. Vocês vão... Se bem que assim, quando esse vlog sair, já vai ter saído o unboxing. Então vai assistir o unboxing pra você saber quais livros são. E aí depois eu volto a aparecer aqui ao longo do dia pra gente falar sobre leituras. Olá, provavelmente estou no mesmo ângulo que eu estava mais cedo, espero que vocês não enjoem, porque eu não tô conseguindo gravar virado pra lá, assim, com o celular assim, porque tá ficando esse, tipo, reflexo aqui da luz, sei lá o que é isso, e tá me deixando muito agoniada, então vai assim mesmo. Por quê? Eu terminei, tipo, tudo mesmo de ler O Fim da Infância. Ontem eu tinha terminado a história, e aí, só que no final, depois do final do livro, a história termina na página 278, mas depois tem uns extras, que é uma versão revisada pelo autor do capítulo 1, ponto que deu origem a um livro que se chama Anjo da Guarda, que eu fiquei bem confusa, porque assim, é praticamente a mesma coisa de um dos primeiros capítulos aqui da história. Então eu fiquei assim... Por que eu tô relendo isso? Não sei, achei meio estranho talvez, mas enfim, gente, que livro perfeito, que livro que explodiu a minha cabeça, que livro que eu amei demais. Eu não tenho palavras ainda direito, eu quero gravar um vídeo falando só sobre esse livro, mas eu vou sentar, organizar meus pensamentos, escrever um roteiro bonitinho pra eu conseguir falar tudo que eu quero a respeito desse livro, mas sem dar spoiler, óbvio que assim... Gente, todo mundo precisa ler esse livro, nossa senhora. É assim, eu não sei se vai agradar a todo mundo, porque é uma ficção científica bem filosófica, tanto na escrita do autor, eu adoro, eu acho que o Arthur C. Clarke vai virar um dos meus autores favoritos. Por enquanto eu li 2001 e agora O Fim da Infância. E eu amei demais os dois, porque realmente ele dá umas belas filosofadas a respeito do homem, o universo e tudo mais. E assim, o que é essa nossa vida e muitas questões mesmo. Então tem muita coisa pra eu falar a respeito no vídeo. Então aguardem que já ele deve sair aí. Assim, não gravei ainda, né? Mas assim que eu gravar, vou gravar logo, porque eu quero estar com essa leitura fresquinha na mente. Porque, gente, explodiu muito a minha cabeça. Mas pra mim é um sci-fi perfeito, porque eu gosto demais de ficção científica, sim. Que além do lado tecnológico e futurístico e alienígena, também fala sobre as questões humanas Ai, gente, não sei muito bem o que dizer. É muito... Ai, gente, não sei, eu amei demais. Eu amei, assim, num nível que eu não sei explicar ainda. E eu tô até agora com aquele final na cabeça pensando assim...
Sabe quando você lê e você fica assim, não é possível que é isso. Aí você lê de novo e você, gente, eu li isso mesmo. Aí você lê de novo e você, gente do céu, não estou acreditando nisso. Segurando o surto aqui, amei demais. Lido, amado, muito, muito amado. Muito amado mesmo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou seguir lendo a parábola do semeador da perfeita Octavia. E esse aqui eu vou deixar de lado no sentido de eu vou ler esse. Eu quero tentar terminar, eu acho que eu consigo terminar esse em abril agora ainda, porque ainda temos aí uns 3 dias ou quase pra acabar o mês. Dá pra eu ler de boa, ele não é muito grande. Tem 430 páginas mais ou menos e a escrita do Octavia é uma delícia. Eu sento e eu leio 50 páginas sem se deixar de uma vez, porque é uma delícia. E aí só se eu acabar ele e me sobrar tempo no mês que eu vou tentar terminar esse aqui também, porque assim, eu ainda não sei. É que nem eu falei no último vlog, né? Fiquei muito confusa a respeito desse livro. E assim, não quero sentir que eu tô perdendo meu tempo. Então, talvez eu siga alternando alguns contos com o livro da Octavia. E aí, depois que eu terminar o da Octavia, que eu vou ver qual será a minha próxima leitura. Porque, como eu disse, neste momento aqui, que agora são mais ou menos meio-dia, já gravei, já postei o unboxing. Então, tem livros novos que eu quero muito ler. Mas eu não sei o que eu vou ler em seguida, porque tem alguns aqui ainda. Eu acho que eu vou acabar pegando dessa pilha. Provavelmente eu vou pegar a menina que brincava com fogo. Mas quando eu terminar a parábola do semeador, eu quero pegar já a parábola dos talentos, porque eu gosto de concluir séries de livros. Então, hoje já é o quê? Acho que quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira, 29 de abril. E o Veda está acabando. Últimos dias aí do Veda, você aproveitou? Espero que sim. Eu vou tentar gravar um pedaço aqui desse vlog. Não consegui gravar mais nada ontem, porque a beleza da memória do meu celular estava lotado e não dava pra apagar mais nada. Então, e agora eu tô conseguindo passar os últimos vídeos pro computador, baixando eles, e aí já vou editar esse vlog também, que ele tem que sair hoje no canal e quero que saia mais cedo. Mas ontem eu queria ter falado algumas outras coisas que eu nem me lembro o que, na verdade, mas eu preciso encerrar esse vlog, porque eu preciso começar outro hoje, e aí eu tô meio confusa sobre como vai ser esses últimos dias do Veda. Eu acho que eu vou acabar postando vídeo até sábado ou domingo, não sei. Vou estender aí mais um pouquinho o Veda. Agora de manhã, e meu Deus do céu, apaixonada, simplesmente. E assim, agora, neste momento, não é nesse exato momento, mas daqui a pouco, tinha esquecido de pegar o livro, mas já vou começar essa belezura aqui, que é a parábola dos talentos, que é o segundo, então, né? E aí eu descobri, vocês comentaram também, mas eu também fiz minhas pesquisas e descobri que é uma duologia aqui. Então, lido, muito amado, e assim, que livraço, gente. Ele fala, nossa, tantas críticas sociais, ai, Octavia perfeita. E ele trata sobre muitos assuntos. E aí, eu tô decidindo ainda se eu vou gravar um vídeo falando só sobre ele, depois um vídeo sobre Parábola dos Talentos, ou se eu gravo um vídeo falando dos dois juntos. Se você tiver alguma ideia e alguma dica, me deixe aí nos comentários. Tô decidindo ainda como que eu vou fazer, porque tem muita coisa pra falar a respeito. Eu fiz várias anotações, falta passar algumas coisas ainda pra ficha de leitura, mas já completei ela de um lado, vou completar do outro. Se brincar, vou até precisar de mais espaço, não sei. Vou decidir isso hoje à tarde, mas só já falando por cima, porque eu não me lembro se eu tinha falado alguma coisa a respeito. Aqui vai ser uma terra nossa no futuro, e um futuro bem próximo de nós aqui, porque a história vai começar a ser contada em 2024. E aí aqui nesse livro... Minha cadeira tá rodando, que saco. Aqui nesse livro... E nessa terra do futuro tá acontecendo uma crise ambiental e econômica muito grave, que assim... Se Deus quiser, eu acho que não vai acontecer, pelo menos não tão próximo assim, porque já estamos em 2021 e as coisas não estão nem perto de estarem tão sérias quanto aqui. Lógico que, assim, a gente vive crises ambientais e econômicas, mas nada perto disso aqui. A sociedade está sendo devastada por conta disso. A maioria das pessoas vivem em uma miséria absurda e elas ficam vagando aí pelo mundo. Aqui, no caso, a história se passa nos Estados Unidos e as pessoas ficam vagando pelas cidades, pelas ruas, pelas estradas, vivem roubando, porque não tem outro jeito delas viverem, não tem emprego pra nem, sei lá, 1/3 da população. E aí eu não vou falar mais porque eu quero gravar um vídeo falando só sobre esses livros, sobre essa história, mas também porque eu não quero dar spoiler de jeito nenhum. Eu fui pra essa história sem saber nada a respeito e assim, apaixonada, completamente apaixonada. Então vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia. Você que está aí assistindo, já está inscrito no canal? Ajuda aí nessa nova saga agora, porque estamos em 1000 inscritos.
Na verdade, agora tava em 1010, eu acho, 1011 por aí. Então eu tô, assim, extasiada até agora. Ainda não tô entendendo porque que tem 1000 pessoas inscritas no meu canal, querendo aqui me acompanhar. Eu espero que cheguem mais, que possamos continuar aí falando sobre livros, sobre literatura, sobre a vida. E beijinhos e tchau!